Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, senhoras, bom dia, senhores, caros amigos, telespectadores. A gente vai começar aqui o nosso webinar, tá? Atendendo aqui a pontualidade aqui, a gente deu uma tolerânciazinha de 5 minutos, a gente sabe que tá todo mundo na correria do dia a dia aí. Não tem problema nenhum, vão entrando aí, mas a gente precisa começar aqui até para respeitar quem já entrou, já tá antenado aí, já tá interessado em saber o que que a gente vai falar aqui hoje sobre proteção de Microsoft 365, né? Bom, eu tô aqui hoje. Deixa eu até voltar o PPT, que eu acho que fica fácil da gente se apresentar aqui, pessoal. Vamos lá. Quem tá aqui hoje, tá? Eu, Thiago Bravin, faço parte do time comercial. Aceitei um desafio como account manager, mas faço ponta aqui de host de Abandonou a gente. podcasts, de webinars. Tô aqui hoje com Danilo Soares. Quer falar um pouco, Danilo? Bom, pessoal, bom dia, prazer. Meu nome é Danilo Soares, né? O pessoal me conhece internamente aqui, me chama bastante de Danilinho. Grande Tô Danilinho. na LGTI aí esse ano, eu completo 7 anos e, enfim, tô na equipe de pré-vendas, apoiando os vendedores. Agora o Bravinho, né? Perfeito, Abandonou a gente, que abandonou o barco. perfeito. Ajudo na parte de confecção dos projetos, enfim, arquitetura, e para falar um pouquinho das soluções aí. Então, Ótimo. Danilinho que ganhou o prêmio de ó. pré-vendas do ano. É Parabéns, cara. Parabéns. Graças à minha equipe aqui, o pessoal técnico principalmente que me atura aí, que faz funcionar as ideias loucas que eu levanto aí. Perfeito. Mas não é o único premiado, não. Otton, É, Opa, faça as boas aí. bom dia pessoal, meu nome é Otton, tô na LGTI também há mais ou menos 8 anos, né? Hoje eu atuo no time de projetos, né? E eu fico ali na BU de Vim, né? Que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, de Nutanix e hiperconvergência. E a gente tá aí para trocar uma ideia legal com vocês hoje. Perfeito, perfeito, pessoal. Vamos lá. Anúncios que a gente precisa aqui falar antes de entrar no assunto, tá? Rapidamente aqui. A gente vai ter um sorteio aqui no final do webinar, tá? A gente vai sortear um AirPods 4, tá bom? Não tem nem o iPhone para ter o AirPods 4. dessa vez vai sortear boné, bolsa Ó, também, você tá ó, já comprometendo o tô marketing. colocando aqui. Aí é o marketing tem que falar isso aí, tem que liberar, tem que dar o joinha O lá. Danilinho já Não, tá inventando moda. tô Danilinho. só deixando. Vai que o chat pede bastante. Bom, o que é o pré-requisito para participar da premiação no final, tá bom? Compartilhe um post aqui da nosso webinar lá no LinkedIn. Faz um favor, não compartilha esse do sorteio, compartilha depois que a gente estiver apresentando, tá? Tem que estar até o final do webinar, porque lá no final do webinar a gente vai sortear a pessoa e ela precisa falar lá no chat, ó, eu tô aqui, tá? Se a pessoa não se identificar no chat, a gente vai dar um tempinho ali, uns segundos, não se identificou, segue pro próximo e sorteio próximo, tá bom? O prêmio hoje tá bem interessante aí, vai ser concorrido, né? Vai ser disputado. Eu vou Acho que tentar me todo mundo... inscrever Não aqui. pode, não pode. Não é permitido. Danilinho, sem hacks, Danilinho. Sim, pode deixar. Bom, vamos lá, pessoal. Mais uns minutinhos antes de entrar no assunto que é importante para hoje, cara. Para quem não conhece a LGTI, preciso falar para vocês. A LGTI está 18 anos no mercado, empresa sólida. A gente tem uma expertise muito grande em serviços, tá? Serviços de monitoramento, gerenciamento, administração de ambientes diversos, tá? Pode ser cloud pública, cloud privada, backup, storage, sistemas operacionais. Temos uma vertical muito importante também de segurança, tá? Isso está muito em alta. Inclusive, o assunto de hoje combina bastante com segurança. A gente vai falar, Vim, né? A Vim, inclusive, a gente vê um spoiler, né? Ela está se distanciando do termo de backup, porque ela entende hoje que ela não faz somente backup, tá? A gente vai explicar isso aqui ao decorrer do webinar. Mas a gente tem uma vertical muito importante aqui com Blue Team, Red Team, para levar segurança para sua operação, tá? 24/7. E temos nossos parceiros aqui de produtos aqui embaixo, né? Nutanix, Vim, Fortinet, Citrix, Cisco e Microsoft. Parceiros os quais a gente vai fazer o webinar ao longo do ano, tá? A gente já fez um webinar algum tempo atrás de Citrix, um de cibersegurança, inclusive esse pessoal pediu bastante, acho que deve ter outro em breve. Sim. Mas a gente vai falar de outros produtos também, outros fabricantes, inclusive, provavelmente a gente vai trazer pessoas do fabricante também para trazer mesmo novidades quentinhas lá, que eles com certeza têm mais acesso que a gente, beleza? Bom, agora a gente vai começar o que importa. Deixa eu parar minha apresentação aqui, tá? Agora a gente vai para o webinar de verdade e eu vou começar com uma polêmica aqui, tá? Eu vou fazer aqui o advogado do diabo. Ó. Eu, empresa, tenho Microsoft 365. Estou pagando lá para a Microsoft, tenho 1000 caixas lá de e-mail, SharePoint, OneDrive. Uhum. Cara, para que eu preciso proteger meu Microsoft 365? A Microsoft já não me dá isso? É.
Essa é uma pergunta que a gente escuta bastante ali na pré-venda, né? Nos primeiros contatos com os clientes, onde a gente apresenta os produtos. Vai, 90% dos nossos parceiros aí questionam sobre isso, né? Então, querem entender o porquê realmente ele precisa proteger esses dados, né? Então, eu vou até deixar aqui um pano de fundo para a gente ir falando enquanto... Aqui. Eu vejo que tem alguns porquês, né? Então, o primeiro, e todo mundo olha, é a questão do compliance, né? Então, cara, eu tenho que seguir a regra ali do que a Microsoft prega, né? A própria Certo. Microsoft fala isso, é como funciona a arquitetura da Microsoft, né? Que é a responsabilidade compartilhada, né? Então, aqui é onde ela descreve até onde vai as responsabilidades dela e quais são as responsabilidades do cliente e o que a gente tem que fazer, né? Então, Certo. a Microsoft ela vai entregar ali toda a disponibilidade da infraestrutura, da plataforma, do serviço, né? Então, o serviço está rodando 100%. E ela vai te entregar lá 99,9999 de resiliência disso. Correto. Porém, os dados não. Os dados são nossos, né? O que eu faço com o meu dado ali dentro, como eu protejo, se eu tenho cópia fora de casa disso ou não, é 100% minha responsabilidade, né? Então, a gente sempre frisa esse ponto aí nos começos dos bate-papos. Então a gente entende hoje que a Microsoft ela não vai me garantir, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Vamos supor que eu preciso de um dado de um funcionário que já saiu da empresa e a caixa dele já foi deletada, por exemplo. Sim. O que eu faço? Choro, né? Tem os jeitinhos e os não jeitinhos, né? Eu comecei a carreira aqui, né, na LGTI, na equipe de suporte, né, junto com o Otton ali e bastante outras pessoas aqui da equipe, e eu via muito o quê? O pessoal dando um jeitinho, né, o jeitinho brasileiro, que era o quê? Converter a caixa compartilhada quando o usuário saía, Certo. né? Então ele pegava lá um e-mail, convertia em caixa compartilhada para não perder os dados. E não pagava licença. E para poder tirar a licença e não pagar a licença. Entendi. Né? Então, assim, maioria eu via fazendo isso, enfim, até hoje eu vejo bastante parceiros que falava, né, antes de adquirir o Vim, por exemplo, cara, se eu tirar a licença, né, eu acho que até um outro slide que é bacana da gente comentar é a política de retenção, né? Então, beleza, Danilo, o Danilo aqui da minha empresa saiu e eu preciso alocar essa licença pro Otton, que entrou agora, né, no lugar do Danilo. Ok, fui lá, tirei a licença de um usuário e coloquei no outro. Só que precisei de recuperar um dado ali do Danilo, né? Depois de 60 dias ali, 30 dias. Enfim, eu perco esses dados, né? Depois que eu tiro a licença, a Microsoft ela mantém a minha caixa por 30 dias. Após isso, se eu não fizer um backup dos meus dados, se eu não tirar esses dados da Microsoft, ela simplesmente exclui a minha caixa. 30 dias para efeito de compliance, de proteção é muito pouco. É bem curto, né? Até pegando um gancho nisso que o Danilinho comentou, Danilinho, né? O Danilo, a gente chama carinhosamente de Danilinho. É bem interessante isso, porque até uma analogia que eu gosto de usar é comparar, cara, que a Microsoft te entrega hoje é um encanamento, né? Apesar de você olhar lá o nível de serviço, cara, a gente tem um dado replicado em vários data centers no mundo inteiro. Poxa, se a América Latina cair, se seu dado está em outro lugar, a gente tem justamente essa questão de que, cara, e se o cara lá, de repente, igual o Danilo comentou, né, que é uma estratégia do pessoal converter a caixa compartilhada, né? Então o cara converte a caixa compartilhada, ele acha, pô, legal, eu tenho meu backup agora, eu resolvi, porque, cara, ninguém mais vai ter acesso a compartilhado. Ao dia que X pessoa precisar, eu vou lá e vinculo a caixa para ela. Mas não inibe de uma deleção acidental ou de você ser infectado por um ransomware, alguma coisa desse tipo. E se você for pesquisar a nível de mercado, hoje mais ou menos o tempo que você leva para descobrir que uma informação não está mais ali, ela varia de 90 a 140 dias. Então, assim, cara, se você, mesmo que você tenha lá a sua lixeira, lá, alguma coisa assim, que você não tenha proteção, na hora que você lembrar que esse dado não está mais lá, ou que alguém for procurar essa informação e não tiver mais, cara, já foi, você tá Já foi, protegido, já né? passou aquele período do Já jeitinho passou brasileiro aquele- que a gente deu exato. ali. E principalmente no Brasil, cara, assim, vocês estão na área comercial, vocês sabem mais do que eu. Cara, tem muita coisa que a gente deixa no e-mail, é cultural do brasileiro. Sim. Deixa ali, porque o cara fala, pô, eu tô com lead, eu tô com uma proposta aqui,
cara, eu não vou colocar no meu CRM porque de repente o meu gestor vai começar a me pressionar para entregar isso e vou deixar no meu e-mail. Eu não faço isso, não. Mas a gente sabe que a maioria da galera faz, né? E aí, cara, passa um tempo, você, poxa, aquele cara saiu, não tá mais lá, eu preciso da proposta, cadê? Não tá no CRM, não tá ali. Então, assim, tem que entender hoje que a TI, ela acaba andando mais hoje com a visibilidade total do negócio, né? Não tanto assim de, cara, depende de um erro humano ou não, a gente tem que pensar em tudo. E isso é um ponto importante que a gente acaba não olhando, né? Por exemplo, a questão de e-mail mesmo, a gente tem muito problema o Danilo comentou isso agora há pouco, que é a questão de recursos humanos, né, cara? O cara sai, ele te aciona na justiça depois e você não tem um e-mail. E no Brasil, quem tem negócio hoje sabe que, cara, quando você vai para uma batalha judicial, mesmo que você esteja com a razão, você empregador, empresa, esteja com a razão, perante a justiça já está errado. Você tem Então, que provar. é você que tem que provar, né? Então, É. assim, você só vai ver o valor disso depois, lá na frente, quando você precisar e não ter, né? E esse é um ponto que realmente muitas infraestruturas gigantes, hoje a pessoa lá acaba negligenciando um pouco por conta dessa questão. Não, cara, ó, tô protegido Microsoft, tô protegido caixa compartilhada, e aí a hora que você precisar, que aí você vai ver as entrelinhas ali, né? O famoso rodapé, que é o slide que o Danilo mostrou, que você fala assim, opa, não, peraí. Então eu não estou tão protegido assim como eu imaginei, né? E, E aí é onde o Vim entra com a estratégia para te salvar. e isso mostrando aqui, né, mais uma vez, que a gente confunde com essas políticas de retenções, né? O Otton comentou aqui a estratégia que a gente faz para e-mail. Certo. Só que o 365 é muito mais que isso, né? É a nossa plataforma de colaboração, né? A gente tem ali o OneDrive, SharePoint, Drive, SharePoint. Teams, e toda essa manobra que a gente poderia fazer para tentar proteger a perda dos e-mails, isso não se aplica para o OneDrive, para o Então, Teams. Então, apesar de ter um workaround ali que não é pro oficial, e-mail, isso. pro OneDrive e pro SharePoint, Não. não Então, tem. é isso aí. Então, cara, eu até tenho uma lixeira, né? Então, tipo assim, se for uma exclusão acidental, o Certo. administrador consegue acessar ali e restaurar isso da lixeira. Mas no caso de remoção da licença, em média ali, como o Otton comentou bem, né, de 140 dias. Se eu precisar restaurar qualquer dado ali dentro, e é muito comum, né, os usuários compartilhar o seu próprio OneDrive, enfim, para Bem É comum. comum, né? É muito comum, por né, mais que cara? use o SharePoint ali. Mas a própria lixeira, se a gente for baseada exatamente nesse slide aí, se a gente for pensar, eu mesmo, cara, eu deleto alguma coisa, vamos supor que eu preciso daqui a 6 meses, eu lembrei, cara, Não. preciso de tal coisa, deletei sem querer, perdeu. E é importante isso aqui, o Otton pode até me corrigir qualquer coisa que já implementou bem mais 365 que eu acompanhei. Por padrão é 30 dias essas lixeiras. A gente tem que Sim. habilitar essa lixeira do administrador, digamos assim, para que a gente tenha 90 dias, né? Então, eu implementei agora, ela vai vir por padrão 30, eu ainda tenho que fazer uma alteração, eu tenho que lembrar de fazer isso, então Isso. os administradores têm que lembrar para ter uma vidazinha, uma segurança um pouquinho maior ali. Maior ali, é isso aí. Isso, olhando as políticas padrões de retenção ali do 365. Certo. E aqui ainda tem um ponto importante que, assim, que a gente está falando até agora, a gente está levando em consideração problemas que podem acontecer. Poxa, eu deletei acidental, aconteceu alguma coisa, mas tem que lembrar que você precisa proteger a empresa, o negócio, quando é uma acidental, uma deleção que o cara quer. Por exemplo, o cara está insatisfeito e, poxa, o cara sabe que ele vai ser mandado embora, pô, ele sabe que ele não vai conseguir atingir uma meta, ou sei lá, ele perdeu uma concorrência, não caiu alguma coisa nesse sentido. A gente acha que não, mas isso acontece muito. Eu já peguei vários casos de apoiar em restauração, que o cara, de alguma forma, ele descobriu que ele ia ser desligado, porque descobre, de forma Descobre. culpada, dependendo do nível que o cara tá na empresa, de contatos que ele tem, e o cara simplesmente deleta. E quando você chega para desligar o cara, você fala assim, pô, legal, o cara fez uma deleção acidental. O cara, acidental não, o cara deletou por Sim. querer. Só que Uhum. você vai ver, o cara deletou os últimos 30 dias, mas o histórico de 2, 3 anos para trás, o cara já deletou lá atrás que ele sabia que ia ser desligado, né? Então, Entendi. assim, Sim. é bem complicado e também tem a questão de aqui, cara, que se você não fica convertendo caixa compartilhada, você tem o famoso PST, né? Que você, É. cara,
antes de eu deletar isso aqui, eu tenho que salvar esse PST, tenho que guardar ele em algum lugar, tenho que deixar ele quieto. Esse troço não pode corromper, porque eu não tenho um backup disso, só tenho um E PST. corrompe bastante, dependendo do tamanho, Corrompe vai bastante, crescendo, corrompe. bastante. Corrompe. E assim, é um outro problema, porque, cara, ó, chega uma demanda lá do teu comercial, do teu jurídico, cara, recupera um e-mail de tal de fulano, ó, tem um PST? Tenho. Cara, você vai fazer isso aí, você perde horas e dias para achar esse e-mail, porque você tem que vincular esse PST Esperar, em algum lugar, indexar, É, achar, indexar. e tem o risco de corrupção, né? É Ah, e complicado. o próprio assim, muito complicado. pelo que eu estou entendendo, tudo que vocês estão falando, existem alternativas antes de partir para uma proteção avançada como o VIM, mas todas elas não são assim. Não é o melhor Não são caso de uso, práticas. não são práticas, São práticas. vai trazer um trabalho para os administradores maior e, inclusive, não são exatamente confiáveis, né? O Não, PST. Não. Posso guardar o PST Pode. por 20 anos? Posso. Posso. Aí chega lá quando eu Mas precisar, tá corrompido. Mas tem que lembrar que você tem que fazer 20 anos de backup do seu PST, que tá lá no seu file server, por exemplo, né? Aí é outro. Ó, o Guido é um amigo meu aqui, ele comentou, ó, bom dia, pessoal, retenção não é backup. Não Acho é. que a mensagem é essa, retenção não é isso aí. backup. Isso vale tanto para tudo relacionado. Você fazer uma cópia do dado em qualquer lugar é meu backup. Não é backup. Não é backup. Tem que pensar nas regras, nas boas práticas de backup que a gente vai mencionar aqui em breve. É isso aí. Então você perguntou para mim, né, ali, Bravinho, desculpa até te cortar. Nada, aí, fica à vontade. por que que eu vou fazer esse backup, né? Então a gente comentou ali, né, cara, eu preciso, por compliance, né? Eu até vou voltar um outro slide aqui, ó, na EULA da Microsoft, geralmente a gente nunca lê, né? Só dá o aceite e vai Deveria, embora. Ninguém lê, né? Quem lê isso? E Porque se você não concordar, você não tem você opção não de usa, concordar, você né? não usa. Só não usa o produto. É isso. Assim. Então, a própria Microsoft, né, ela sempre pregou que você tem que ter proteção dos seus dados, que você tem que ter uma cópia dos seus dados fora da estrutura dela, né? Enfim. E aí, recentemente, ela até implementou a sua proteção, né, o seu produto ali de proteção de backup, né, dos dados ali. Tem algumas boas diferenças ali, que depois a gente pode, enfim, falar delas. E aí a gente já comentou a maioria das razões aqui, né? Que é a questão de deleção acidental, a questão principal aqui da retenção, a gente discernir o que é retenção, o que é backup, o que é proteger realmente o dado, a gente tem que ter muito claro ali o conceito de cada um dos dois Perfeito. mundos, né? Ameaça interna, como o Otton comentou, né? A gente Deleção acidental, ameaças internas e externas. Tem ransomware para e-mail, para SharePoint, tem para Drive. para e-mail, cara. O pessoal tá. O crime é organizado mesmo. Cara, Então, tá ardiloso, Se né? você olhar assim nos trends de ataque aí, né? Hoje, cara, a infraestrutura, principalmente de nuvem, principalmente 365, porque, cara, e-mail é o core business de toda a empresa. Né? Sim. Não adianta. Às vezes É. você fala assim, poxa, se eu tiver um problema no e-mail, eu tô tranquilo, porque o meu sistema, cara, não funciona assim, né? Experimenta tirar o acesso ao teu e-mail, que seja 2 horas no Não, dia, não que você vai trabalha. ver, cara, seu time comercial, teu board ali, ele para, porque eles são 100% em cima de e-mail, né? E aqui é onde eu costumo falar que fica um dos maiores ROI invisível, né? Uhum. Porque assim, cara, você tem o teu backup, você tem a solução da Microsoft, você fala assim, cara, beleza, o dia que eu precisar ali, então, eu vou ter. Aí você novamente cai nessa questão do EULA da Microsoft, você descobre, cara, eu tô descoberto, né? Só que aí como é que você vai descobrir isso normalmente, né? Quando você precisa. Quando você precisa. Não, Exatamente. é igual ontem, né? Na parte da tarde ali a gente teve bastante estabilidade no 365. Eu tava vendo o grupo dos vendedores ali. Nossa, mandei e-mail, fui cobrar o cliente não recebeu. Então, assim, a gente pensando num cenário utópico, né? Cara, a Microsoft saiu fora de jogo, né? Para onde é que foram os meus dados, né? Como é que isso fica? Eu preciso restaurar isso. Aí a Microsoft, como empresa, vai pegar o documento e falar, ó, você precisava ter uma cópia disso. Você não tem? Indica isso, né? É isso. Um outro exercício que eu gosto de fazer, cara, eu acho que conecta bem com isso, é seguro de carro hoje, né, cara? No Brasil não é obrigatório, mas a maioria da galera tem seguro de carro. Mas você vê, quando você vai fazer o teu seguro, tu olha lá, se, cara, eu tenho um carro reserva, poxa, o meu seguro hoje, ele contempla um desastre natural. Perfeito. Cara, e são várias coisas que você tem um seguro, você fala, poxa, eu tô coberto. Aí num belo dia, você tá todo bonito, cara, deu um problema, você fala, poxa,
Beleza, tô com as crianças no carro, vou chamar o seguro e cadê o outro carro? Não tem. Tem. É a mesma coisa do backup da Microsoft, cara. O backup da Microsoft, não, desculpa. Essa sensação de segurança que você tem com o 365. Política de GTI, Você né? tá lá, cara, tô tranquilo. Se eu precisar, eu vou ter. Aí tu tá lá numa sexta-feira, terminou o seu expediente, você tá indo para casa bonito, cara, vou curtir Sempre o numa final de sexta. semana. Poxa, teu telefone toca, fala, ó, tivemos um problema, Aí. precisamos do backup dos dados de fulano para terça-feira, porque aconteceu uma ação judicial, algum tipo de problema, a gente precisa comprovar alguma coisa. Cara, acabou teu final de semana, tu vai correr para lixeira e torcer para ter alguma Certeza. coisa lá, entendeu? Né? Aí é nesse momento que você vai realmente ir lá e ler as entrelinhas ali do que a Ó, Microsoft diz. o Fábio aqui da própria Vim tá escutando a gente aqui. Ele fez uma observação bem importante. A gente está falando, obviamente, hoje aqui muito de Microsoft 365, Isso. mas isso é uma característica inerente de qualquer SaaS, né? Salesforce é assim. Tu vai pegar o SaaS, ele garante a disponibilidade. O backup é uma responsabilidade tua, que a gente entende hoje, até por isso fazer esse webinar. Boa parte, cara, eu não sei te dizer em porcentagem, mas eu chutaria que talvez 90% do mercado usa a Microsoft 365, a suíte do Microsoft 365. E a gente está tentando mostrar para vocês que é necessário ter proteção desses dados, Sim. porque N casos que a gente já citou aqui, desde da deleção acidental à proposital, o cara que está saindo, Sim. como a gente já está vendo, a gente tem uma equipe de segurança, a gente está vendo já ataques voltados para deletar o e-mail, criptografar o e-mail do cara, criptografar o SharePoint. Então, isso, e ainda tem o pior caso não, o mais obrigatório, que é o compliance. Tem várias empresas, mercado financeiro, bancos, você segue compliance que você tem a obrigatoriedade de ter aquele dado retido lá por E por 5 anos, motivos, 10 anos. A Exato. gente atende algumas instituições financeiras aqui e o compliance do cara é de 3 a 5 anos, né? E assim, tem um ponto muito importante também, que aqui a gente tá falando, cara, como eu vou proteger? E aí tem um outro passo que é super importante também, cara, é garantir que isso vai funcionar. Porque não adianta nada. Porque, assim, na verdade, a galera confunde um pouco isso, né? Ou romantiza. A galera tem uma sensação de que, cara, o meu backup ficou verdinho, né? A gente usa o termo verdinho aqui. Cara, ficou verdinho, recebi a notificação de sucesso e tá tudo ok. Mas quem tá ali já passou por esse problema sabe, cara, que quando você vai fazer o restore, alguma coisa, às vezes o troço não funciona. Tem backup? Não Tem. Tem. Tem Tá, restore? beleza, então restaura para mim, né? É. E isso não funciona ou funciona de uma forma não tão legal quanto você gostaria, né? O Certo. exemplo prático que a gente vai entrar mais para frente no Vim é a questão de você ter a granularidade, né? Cara, eu preciso restaurar um e-mail, cara, eu preciso voltar uma mailbox inteira, preciso voltar um e-mail inteiro. Não, você consegue pegar um anexo, você consegue pegar coisas específicas desse teu e-mail, né? A gente vai legal. falar isso mais para frente, mas aqui é só um contexto mesmo de todas as possibilidades que você tem com a ferramenta de granularidade nesse quesito, né? Então, acho que a gente vai entrar nos detalhes da ferramenta em si, a gente vai esmiuçar. Tem uma demonstração que a gente vai fazer mais pro final também, não é? Tem sim, tá? Legal, Temos uma legal, peça legal. aqui e aí a gente mostra na prática aqui como funciona, se realmente funciona. Perfeito. E Mas então, assim, eu acho que está bem endereçado a necessidade de ter uma proteção para a suíte do Microsoft 365. Ah, imprescindível hoje. Se você não tem, preocupe-se. preocupe-se. Alerta Você não, apocalíptico. você não está tão seguro quanto você imagina. E como que a Vim vai ajudar nisso aí, gente? Bom, gosto de gosto de voltar até um pouco atrás ali, né? Quando a gente fala do porquê a Vim, né? Então, Certo. cara, beleza. Como o Otton falou, a gente tem N maneiras ali de talvez proteger o 365, enfim. E a gente gosta bastante de sumir o meu Teams aqui. Peraí, deixa eu compartilhar. Ah, Cara, nada melhor do que a melhor ferramenta de mercado para a gente poder trabalhar, né? Então, a Vim vem aqui como líder do Gartner há 9 anos seguidos, né? 9 anos é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. Eu não tenho 9 anos de LGTI, vamos falar assim, para não entregar a minha idade também, mas e pelo sexto ano seguido, né? Como habilidade ali na execução, né? É uma comprovação de qualidade, né? É isso. Confiança, qualidade. Acho que confiança, falando em ferramenta de proteção de dados, cara, confiança é absurda. Tudo que a gente falou tá na mão
do produto, da VIM, que a gente tem que ter a garantia que aquilo está protegendo nossos dados. É isso. 9 anos de gasto, né? Não é para qualquer um, É não. muito. E não é só para proteção, por exemplo, de servidores, né? Como nasceu a VIM, né? Para proteger dados de máquinas virtuais, principalmente, né? Certo. A VIM hoje ela lidera quase todos ou todos os seus segmentos ali que ela entrega produtos, né? Então, tanto para proteção do ambiente on-premises, clouds, enfim, tanto para 365, né? O ambiente Quando de você fala on-premise corporação. e cloud, a gente está falando de servidores, né? Isso. Servidores, pode ser VMware, Nutanix, Hyper-V, faz isso tudo. É isso aí. Tá. E cloud públicas também. Cloud pública, as principais, né? A gente fala ali das 3 principais. AWS, GCP, Isso perfeito, aí. perfeito. E tudo de forma nativa, né? Então a gente consegue entregar e consegue integrar para entregar ali para os clientes essa Legal. proteção unificada, uma visão única para todos os recursos ali. Perfeito. E além de tudo isso, pegando um gancho no que o Danilo acabou de falar, cara, é o player hoje que mais protege caixas do Microsoft 365, né? Ninguém protege mais 365 hoje do E a própria VIM. que a própria VIM, né? Isso é muito importante de falar, Alton, porque são mais de 23 Legal. milhões de caixas protegidas, né? A Microsoft, a VIM, ela já vem protegendo recursos da Microsoft 365 há muito tempo, né? Há mais de 5 anos aí. Antigamente era um outro produto, né? A gente falava do VIM Backup for Microsoft 365, que vamos dizer assim, basicamente a mesma arquitetura para proteção on-premises, né? Então, caso hoje ainda o cliente queira ter a posse desses dados, então, cara, eu tenho meu data center e eu quero ter uma cópia disso dentro de casa. Maravilha. A gente tem um cliente que é assim, né? Por ser do ramo financeiro, eles precisam, por compliance, ter a posse dos dados. Esses dados precisam estar no Brasil, enfim, tem toda uma Estar no questão. Brasil e com ele, né? E com ele. Isso que eu ia perguntar, mas com peraí, ele. então. A gente está falando a gente vai falar mais agora, vai explicar para a galera um produto que é cloud, né? Isso, Completamente SaaS. é isso aí. Mas aí eu consigo entregar os dados armazenados no Brasil também. Consegue também. Esse é um diferencial muito bacana também, que eu consigo Legal. escolher o local onde eu quero armazenar o meu dado. Então, se eu estou numa empresa que tem, por compliance, obrigatoriedade de ter dados no Brasil. Por exemplo, empresa pública, de órgão público ou uma instituição financeira, né? Isso. Eu tenho que ter no Brasil, cara. Você vai conseguir. Entendi, legal. Assim como também, se a empresa for multinacional e ela tiver filiais fora, né? A gente vê muito ali na Europa, se eu não me engano, GDPR, enfim, não sei se muda um pouco as nomenclaturas, né? Eles também precisam que os dados estejam armazenados lá, né? Então, tem casos que o cliente armazena, por exemplo, X usuários ou X tenant no Brasil, e aí ali dentro ele tem uma outra tenant configurada dentro do seu Vim Data Jogando Cloud, esses dados lá para aquela área que ele armazenando o precisa. dado lá naquela área. Então, eu tenho uma multinacional, eu vou conseguir atender meus requisitos de localidade para cada empresa do grupo, legal isso. Consegue. E aí, até pegando esse ponto, tem é claro, né? Puxar um pouco pro lado técnico, que é mais a minha expertise, né? Cara, quem já teve que configurar qualquer tipo de solução de backup, o cara que já usou outras, ou que o cara tem o Vim on-prime, ou o cara já teve a experiência de você usar o VDC, que é um SaaS da Vim, né? Uhum. Cara, como você configura isso de forma rápida e segura? Então, assim, hoje com o VDC para 365, a sua grande preocupação é, cara, o que eu vou proteger e como eu vou restaurar isso? Por quanto tempo eu tenho que proteger? Mas assim, você acaba... Cara, eu marquei aquela flag, eu não marquei. Poxa, eu configurei o certificado, eu não configurei. Eu marquei aquela flag no blob, que ele é imutável. Não, cara, esquece isso. Hoje o VDC ele já te entrega tudo pronto. Você faz a conexão, configura suas políticas. Cara, eu tenho uma equipe gigante. Você vai trabalhar com essa suíte RBAC lá, escolher quem vai fazer o que lá dentro. Esse cara vai só restaurar meio box. Esse cara vai mexer só com Teams. Esse cara não vai poder ter funções ali bem limitadas, né? Então, assim, você acaba ganhando tempo, não é que você perde, você ganha um tempo de sair de todo esse imbróglio de configuração para você começar a focar o quê? Cara, no teu negócio, porque, cara, o meu tá disponível, o backup tá lá, tá funcional, deu tudo certo, a gente auditou, olhou, tá funcionando. Porque a gente sabe que hoje esse é um dos grandes problemas. O cara tem um canivete suíço lá que ele tem que olhar um monte de coisa. Um monte de conta. Às vezes ele perde mais tempo olhando todo aquele ecossistema que ele tem de ferramentas, de coisas que ele tem que configurar que olhar,
que ele acaba não olhando o quê? Prestando atenção o quê? No negócio dele, cara, o backup foi feito, não feito, tá Certo. funcional, não tá protegido, não tá. E isso é um ponto hoje que isso faz uma diferença significativa, cara, porque hoje um dos maiores fatores aí que a gente pega, pô, o cara entrou lá e deletou os meus dados. Cara, ou vai ser uma correção de vulnerabilidade que tinha, e você não aplicou, ou muito provavelmente, na maioria dos casos, é uma configuração inconsistente. Você esqueceu de marcar uma flag, esqueceu de fazer alguma coisa, e aquilo destruiu toda a tua fortaleza. Ali você achou que estava seguro, mas porque você esqueceu de marcar uma flag ali, cara, acabou. Mas aí eu acho que é um paralelo até com questão lá que a gente estava falando sobre a responsabilidade compartilhada. Sim. Quando a Vim ela já tem esse produto de proteção de Microsoft 365 há um bom tempo e antigamente ele era instalado on-premise. Isso. Quando a gente instala on-premise, a gente tem que instalar a infraestrutura e gerenciar essa infraestrutura. Então, se eu deixar essa infraestrutura fraca, A responsabilidade é sua, né? se eu não ativei múltiplo fator de autenticação, se eu não coloquei certificados válidos, eu tô deixando ela Se fraca. eu não tenho imutabilidade no meu repositório, se eu não tenho criptografia, Eu tô deixando ela fraca, não é o as produto. flags, Exato. as Isso flags, é igual tu falou. uma coisa que eu falo, cara, é até contraintuitivo, né? Uhum. Mas hoje, assim, se você for parar para pensar mesmo, o que garante você de não ir a zero é exatamente o repositório. Certo, é o mais Porque importante. é o mais importante, porque assim, eu vejo muito isso. Cara, eu tenho meu software de backup aqui, até falando Vim, poxa, eu fiz todas as minhas políticas aqui, tá bonitinho, configurado, tô compliance, mas, cara, o meu repositório. E aí, com o VDC, você não tem esse problema, porque o repositório é imutável. Mesmo que o seu administrador, sei lá, Otton, sou seu administrador, eu estou insatisfeito, eu quero entrar aqui e te gerar um dano, porque, cara, Você esse não é meu consegue. perfil, acabou, o que que você vai fazer comigo depois é problema seu, mas eu vou te gerar o dano. Com o VDC você não consegue, porque você não consegue apagar o dado que está lá, né? Então, assim, novamente, né, quando você olha pensando no negócio, saindo um pouco de TI, de tecnese, olhando para o negócio, para a saúde, cara, você tem ali uma comprovação técnica e alguém que te garante que esse dado não pode ser apagado. Então, assim, tanto para o administrador quanto para o gestor, que depois vai ter que ir lá no board explicar, cara, é uma coisa que ele dorme mais tranquilo. Cara, aconteça o que acontecer, eu vou prevenir para o cara não conseguir chegar. Mas se por algum motivo ele chegar, se ele tiver uma ajuda interna da equipe, seja o que for, ele não vai conseguir apagar o que tá lá dentro, né? Então, assim, Não, é muito mais tranquilo. A gente conhece os tipos de ataques, a gente sabe que às vezes o cara consegue comprometer uma conta que tem uma permissão mais do que devia ali, Uhum. e ele vai ganhando terreno até chegar lá no backup. Assim, SEC não é muito a minha praia, né? É mais a praia da nossa outra BU aqui. Mas, cara, todos os casos que eu acompanhei na LGT, que graças a Deus foram poucos, né? Caiu Ainda bem, né? drasticamente depois Bater que na o nosso madeira. SOC foi montado, né? Puxar um pouco de sardinha para cá, mas realmente caiu bastante. Mas eu acompanho outros parceiros de outras consultorias e, cara, ransomware é um negócio complicado, cara. Invasão e principalmente ajuda de pessoas de dentro, esqueceu muito. Então, tipo Isso assim, acontece, hoje, né? além de você ter que se preocupar com o cara de fora, você precisa se preocupar com o cara de dentro. Eu, nos últimos 3, 4 casos de ransomware que eu peguei nesses últimos anos, e que também fiquei sabendo de colegas de outra consultoria, cara, em todos eles teve ajuda. Algum apoio, Não certo? digo ajuda, mas houve uma A facilitação facilitação ali de uma credencial. cara, a gente teve um caso Corrupção aí, de acho que o ano passado, né? Uhum. Aí você pensa, cara, os caras conseguiram chegar no sistema do Bacen lá por causa de um cara de ponta que tinha um privilégio lá específico corromper o cara e conseguiu chegar. Então você fala, cara, se isso acontece em empresas desse naipe que tem esse tipo de relacionamento com o Bacen, você vê muitas multinacionais passando por isso. Então, assim, você não pode pensar que na tua não vai acontecer. Então, a primeira coisa é, cara, como que eu tranco isso para minha equipe? Eu valido que a minha equipe está íntegra. E mesmo se a minha equipe estiver vulnerável, porque você só vai saber o dia que acontecer. Sim. É como que eu faço para mesmo se tiver uma vulnerabilidade dentro da minha equipe, ele não me leve a zero, né? E aí é onde o VDC cai com uma luva, né? Porque, cara, como ele é um SaaS, não tem como o cara derrubar o servidor da Vim, Não, né? não Cara, tem. mesmo, sei lá, que você tenha um DDoS massivo a nível de mundo aí, vai. que derrube lá, sei lá, que a Vim não dê conta, cara, o teu dado tava lá bloqueado e imutável. A hora que voltar, você recupera, é tranquilo. Isso é, Você tem a garantia de não ir a zero, né? isso Acho que é o mais importante. isso é um diferencial muito bacana do Data Cloud, né? Da Vim, principalmente, com essa parceria que ela tem com a Microsoft. Toda a estrutura física, né? Vamos dizer assim, é da Microsoft, né? Então, cara, vai ser muito difícil o cara conseguir derrubar um Estamos data falando aí center. dos data centers mais seguros do mundo, né? É, Junto com a AWS, Oracle, Google, cara. Sim.
O nível de certificação que esse data center tem Ah, E então, que ele entrega é descomunal. absurdo. então eu entendo que o Vim Data Cloud, ele é uma solução completamente SaaS, implementação é rápida, já que você não tem que criar servidores, se preocupar com infraestrutura, Uhum. é um painel de gerenciamento e toda essa infra por trás vai ter toda a segurança garantida pela Vim, desde os servidores de infra que existem ali, mas a Uhum, gente não uhum. mexe, né, porque é SaaS, Sim, até o repositório que é imutável. É isso é aí. isso aí. E a disponibilidade desse cara também fica por conta da Vim. Por conta da Vim. Então, assim, Exato. Você transfere a responsabilidade ali que a gente estava falando de Eu várias gosto de flags. falar que transfere. Você Ah, compartilha, aí você de fato compartilha a responsabilidade, né? Você tá compartilhando entendi. de fato. então, me corrigindo, que eles compartilham a responsabilidade. E a gente estava comentando ali dos números, né? A quantidade de usuários que a Vim hoje protege dentro do 365, né? A Certo. quantidade de usuários do 365 que a Vim protege. A gente estava falando de 23 milhões e quando a gente olha para o mercado, nenhum outro player de mercado chega nisso, né? Então, tipo assim, o segundo, vamos falar ali do ranking, tem menos da metade da quantidade de usuários protegidos. Então, assim, é disparado a melhor ferramenta que E tem no mercado. uma dúvida, tenho situações aqui, estou Aham, provocando vocês. Tem uma empresa muito grande aqui, eu tenho que fazer, tenho 5.000 usuários. aham. Eu não preciso de backup de todo mundo. Talvez eu queira fazer uma estratégia de pegar os presidentes, gerentes, diretores, contas mais sensíveis. Eu posso fazer isso? Pode, Pode pode. fazer, normal. É, E até puxando aqui pro mundo real, né? Experiência de vida real, pega muito isso, né, cara? A gente pega. implanta bastante BDC mesmo, e até o 365 on-premise, que não é o ponto hoje, né? Mas assim, a gente vê muito isso, né? Porque uma coisa o cliente chega e ele fala assim, não, eu quero a minha tenant inteira. Cara, pra gente, como prestador de serviço, Pode. é isso. A Vim, então, poxa, os caras da Vim, eles adoram. Adoro. Sim. Só que justamente cai nesse ponto que você falou. O cara começa a colocar lá e, cara, 5.000 conta. Sim. Aí, de repente, ele vai ver, cara, ele tem um monte de conta de prestador que por compliance ele tem que ter e-mail. E esse cara não precisa de Não backup. precisaria de backup. Precisa ficar pagando licenciamento para esse cara aqui que, meu, ele não é estratégico para mim, o e-mail dele é só para falar que tem por compliance, Certo. não trafega ali, eu não tenho como tirar isso. Pelo VDC você consegue, né? Você pode ter a proteção, de repente, da sua tenant inteira e criar uma exclusão com usuários que você não quer. Você pode proteger só mailbox e não drive desses caras. Então, assim, novamente, como é uma solução SaaS, toda essa parte de infraestrutura você elimina e foca o quê? No que realmente é importante para o negócio, que é o quê? Perfeito. Cara, o que que eu vou proteger e como eu vou proteger e se esse troço vai estar disponível ou não. Porque na hora que der o problema, que se você precisar de um e-mail, que você precisar ir lá no teu board, no teu diretor, o cara ele não vai querer saber se o que você estava usando, se era Vim, se fazia na mão, se não Ele era. quer o dado de O volta. problema dele não é esse, o problema é o seguinte, cara, você tem um dado que você disse que tem, sim ou não? Essa é a pergunta que ele vai te fazer. E aí é onde você tem que tentar se policiar para, cara, na hora que eu precisar, eu vou ter a garantia de que o dado vai estar ali, né? E Legal. nesse ponto a Vim é maravilhosa, assim como no ambiente on-premises, né? A questão de licenciamento ela é muito simples, é muito prática. Você É. adquire uma licença para proteger todos os workloads, né? Tudo que a gente tem ali dentro do 365, né? O OneDrive, SharePoint, o Teams, tem algumas ressalvas sobre mensagens one-on-one ali, né? Mas, cara, é uma mensagem criptografada, isso é uma limitação da Microsoft. Sim. Ah, e também a questão da proteção dos e-mails, né? Do Exchange. Então, Então, assim, pluguei a licença no meu usuário, vou pegar e-mail, SharePoint, os meus sites, é isso aí. OneDrive e Teams, tirando as conversas que estão criptografadas ali. Isso, é isso aí. E, cara, é uma licença. Você protege, se você quiser proteger 100% desses dados, maravilha, a gente adiciona esse usuário. Ah, Ou quero proteger recursos específicos, a gente também consegue. Então, a gente tem essa granularidade, inclusive, no momento da configuração, vamos falar da job de backup, né? Da job de proteção E é do uma dado. das coisas que eu, particularmente, eu mais gosto na Vim, né? É que, tipo assim, cara, ela te ajuda Sim. bastante nessa parte de estrutural, né? De como ah, você, no caso do VDC, cara, eles tomam conta de 100% para você. E você vai lidar com o que é importante mesmo, né? Que é justamente política, como é que eu vou proteger e tal. Porque a gente sabe que existem dois mundos, né, cara? Você pode ter a sua infraestrutura perfeita. Não, eu vou fazer o meu, eu vou configurar isso aqui dentro das boas práticas. Beleza, mas se por algum motivo, depois da sua proteção, ou isso não funcionar em algum momento, todo aquele trabalho que você teve de montar
um flow engenhoso por trás, se lá na ponta ele não entregar o dado, tudo isso que tu fez para trás, não serviu para nada. Serviu para conhecimento próprio teu, mas a hora que tu chegar no teu board, vai falar assim, amigão, eu quero o dado. E aí? Tem ou não tem? E quem aqui já chegou, já teve que entrar em War Room, teve que lidar com esse nível de problema quando ele chega na esfera para cima, cara, não tem conversa, não tem desculpa. Ou você tem o dado ou você não tem. É E simples assim. ponto importante aí é ter o dado fora daquela estrutura, Exato. né? Então, por Bom exemplo, ponto. a Não tá no mesmo tenant do Microsoft Tenant, tá em outro. é isso. Então, por exemplo, a gente tem casos aqui de clientes que viram e falam, não, Danilo, eu já uso o Microsoft 365 Backup lá para o meu 365. Fora questões de retenção, granularidade, que a gente pode vir a falar um pouquinho mais sobre isso, mas se eu tiver qualquer problema de instabilidade no 365, ou, enfim, são casos muito utópicos, mas pode vir a Não, acontecer. mas são tópicos, eles são reais, eles acontecem acontece, com eventualmente. frequência. Pode acontecer, né? Se a gente tiver a perda daquele data center, enfim, daqueles dados, o que que eu faço, né? De onde é que eu vou restaurar, né? Então, o 365 ali, o Microsoft 365, né? A proteção da própria Microsoft, ela é como se fosse um snapshot, ela fica armazenada dentro da mesma tenant que você tem ali do Office 365. A Vim não, a Vim ela vai te entregar a resiliência externa também desse dado, né? Então, a gente segue o padrão de mercado ali, né? Do 32110 Tá bom? também para o Vim Data Cloud, né? Então, a Vim vai te entregar a resiliência em 3 locais, enfim, a disponibilidade desse dado e para que você O possa. importante que o Danilo tocou é isso, né, cara? É que realmente, apesar de ser um SaaS, etc., tem que lembrar que esse dado ele não está dentro da sua infraestrutura hoje, né? Certo. Ele realmente é um dado Ele tem uma offline. separação. Ele tem uma separação física e lógica. Ele literalmente ele está em outro lugar, né? Legal. É isso aí. Imutável, em outro lugar, Imutável. testado. Eu acho que é um ponto importante a se falar, porque eu já tive eu já presenciei alguns ataques na vida, e esse não foi nem de e-mail, não, de Microsoft 365. Atacaram uma empresa, criptografou, Uhum. o cara restaurava, era outra ferramenta, o cara restaurava o backup, estava comprometido. Restaura mais uma semana para trás, comprometido. Só que era uma empresa grande. Cada restore desse demorava dias para fazer. Então o cara perdeu muito tempo ali. Eu acho que é um ponto bem importante, porque tudo que é armazenado lá na vinha é testado. É isso. Então você tem garantia que aquilo lá vai voltar sem estar comprometido. Sim, É isso sim. aí. E para esses ambientes grandes, né, muito grandes, a gente tem casos aqui de parceiros que tem tenant do SharePoint ali com mais de 50 teras. Então, a vida da empresa inteira Ali tá dentro. ali dentro, né? E, enfim, a gente já passou por casos de deleções, mas deu tudo certo, a gente conseguiu É. voltar. Mas a Vim, ela traz toda essa flexibilidade para os seus parceiros, né? Então, cara, beleza, se você precisa de um arquivo específico, maravilha, eu te entrego granularidade, eu vou conseguir abrir ali o seu OneDrive, o seu SharePoint e voltar a um Excel. Um específico, não preciso restaurar uma página Não, inteira aqui. não, muito bem. É, Preciso voltar um e-mail. Perfeito. Danilo, eu quero Botar um anexo de um e-mail. Você um anexo consegue. de um isso é e-mail. bom porque E você antigamente, às vezes você tinha, dependendo da ferramenta, você tinha que restaurar talvez uma caixa toda, a caixa gigantesca para tu achar 2 e-mails, 3 e-mails que você E queria. aí tem, se eu te cortar rapidinho, Imagina. Danilo, tem um ponto importante aí, que é onde eu acho que muita gente não, assim, não olha, mas deveria olhar, que é a suíte RBAC. Você vê, cara, você vai lá, você vai conectar, então assim, o cara que vai ser o seu administrador lá no portal do VDC, que vai ter acesso a tudo, ele precisa ser um cara que ele é fera no negócio, porque se você coloca tudo isso, você não controla todo o seu software lá que você vai usar, ou se você não fizer isso na Vim, se você não controla essa suíte RBAC, cara, você cria lá um usuário pro seu estagiário lá e dá um acesso para ele, cara, ele cai dentro da caixa do diretor e consegue ver os e-mails que estão lá. Então, assim, a Vim, já pensando nisso, ela oferece uma suíte RBAC completa, você consegue limitar realmente quem vai fazer o quê? Mesma coisa no teu file server interno que você tem lá no seu Sim. SharePoint, no seu SharePoint. Não é qualquer um que vai acessar lá a pasta da diretoria e ver o que tem lá dentro, né? Isso é um grande gap hoje, né? São poucas ferramentas que estão nesse nível de maturidade igual a Vim, onde você consegue ter uma suíte RBAC completa. Então, amanhã, a hora que você sentar com o teu cara de segurança lá, que ele começar a te apertar, você também consegue evidenciar, gerar evidência para ele que, cara, eu consigo construir as políticas aqui de quem vai fazer o quê num nível bem específico, Legal. né? Isso ajuda bastante, principalmente por conta do compliance, porque às vezes você pode ter a melhor ferramenta de todas, a melhor suíte,
de tudo, só que, cara, você peca no RBAC e acaba que você abre outros tipos de vulnerabilidade, né? E Com aí certeza. é uma questão mais conceitual tua de proteger quem vai poder acessar o quê, né? E isso é um ponto que a gente pega hoje que a maioria da galera acaba negligenciando, né? Cara, vou colocar administrador para todo mundo aqui. Às vezes até assim, para fazer algo rápido, né? Cara, vou ficar Sim, pensando em toma aqui administrador. E esquece daquele jeito. O cara fica como administrador lá, talvez, isso. sem a necessidade, né? A gente tem que. Aquela política de privilégio mínimo, né? Aí, Sempre o menor privilégio, né? é isso aí. Sempre o melhor. Então, só voltando ali, né? Aí a gente entra até um pouco na seara de licenciamento e todos os nossos parceiros aqui, clientes que precisar de apoio, conta comigo, enfim, com a equipe toda de pré-vendas para explicar os pormenores ali, né? Mas, cara, maravilha, eu vou ter toda a granularidade, toda a flexibilidade que eu posso ter com o Vendetta Cloud Core 365 Flex, que agora é o Foundation, né? Tivemos aqui algumas Mudamos alterações de nome, mas, enfim, não vem muito ao caso. Então, ali eu vou ter a granularidade, né? Só que, assim como as demais ferramentas de mercado, a gente sofre com o throttling da Microsoft, né? Então, para ambientes iguais, como eu comentei, de 50 teras, é, seria muito custoso eu precisar restaurar 100% do meu SharePoint, né? Que seja 5 teras, né? Demora, Eu mas vou só sofrer. limita bem. Limite Porque também. 5 mega a cada 15 minutos é um negócio assim, é brutal, cara. É isso, É. tem até. Mas assim, apesar de estar trazendo esse dado aqui, é algo que a gente não vai se preocupar, né? O Vim vai fazer Sim, a proteção dos dados, depois é diferencial, vai armazenar tudo lá, né? tudo lá. Sim, sim. O que eu queria comentar é que é, ela tem essa flexibilidade no Sim. licenciamento. Então, Danilo, eu tenho um ambiente super grande aqui, e eu preciso de agilidade. Se eu tiver algum problema, se eu perder o meu dado, eu preciso voltar. E aí eu já não estou mais falando de um arquivo, enfim, casos pontuais numa pasta. Eu estou falando de precisar restaurar minha tenant inteira. DR. Fui cifrado. Tipo assim, o cara acessou aqui, cifrou meu SharePoint, cifrou o OneDrive de todo mundo. É, e aí a Vim também entra com licenciamento, onde ela, em parceria com a Microsoft, ela usa a API, da Microsoft para fazer esses restores em massa, né? Então, aí a gente elimina toda essa camada de throttling ali da Microsoft para poder entregar. Legal, legal. Mas isso é mais voltado talvez para um DR, para uma restauração massiva dos dados, certo? É isso. Para o dia a dia de restaurar um e-mail, uma pasta. Não, tranquilo. É isso. Tranquilo, né? O Otton comentou ali, né? Se a gente passar pela API do Graph ali, né? Falando um pouco Ele é tecnicamente, limitado, né? eu vou ter ali, cara, de 1 a 5 tera Por hora. restaurado por dia. Não, por dia, por dia. Mas isso é É. assim, não tem nada a Essa é a ver com. versão. Não tem nem relação com a ferramenta de proteção em si. Isso Não, É a é Microsoft. Throttling Microsoft. E a Microsoft tem que fazer isso até para prevenir contra a evasão, né? Porque É isso. pode ser uma remoção de dado Extração de não dados. autorizada, né? Entendi. Imagina todo mundo começar lá e conectar no servidor e puxar petabytes de dados, vai derrubar, né? Não haja data center para aguentar isso É aí. verdade. É isso. E na versão premium, enfim, ou a Express ali da Vim, a gente consegue entregar a mesma velocidade e granularidade, né? E aí a gente vai ter o melhor dos dois mundos, Entendi. dentro de uma única Eu ferramenta. vou ter o restore pontual rápido ali, assim como se um dia tiver um desastre massivo, eu restauro o tenant inteiro sem throttling. Vai o máximo que eu puder lá da API lá de storage, né? Se eu não me engano. É isso aí. Aí eu passo de 5 tera por dia para 5 teras por hora, né? Aí Então, melhora bastante. é bastante. É o que eu costumo falar também. Tem um personagem de livro que eu gosto bastante, Uhum. Jack Reacher, né? E aí Jack ele Reacher. tem um ditado lá, né? Cara, espere o melhor, mas prepare-se para o Prepare-se pro pior. pior. Então, assim, essa é uma coisa, quando você traz pro mundo da TI, isso é fato, cara. Você tem que, cara, ser positivo, mas você tem que estar Sim, pronto, cara. sim. Porque a responsabilidade, ela vai recair em cima de você. No dia que você precisar de uma coisa na infraestrutura, É isso. a responsabilidade é sua, é claro, cara. O pênalti maior é da empresa, mas é do negócio, mas, cara, a responsabilidade é tua. Tanto que é muito comum a gente ver quando tem algum tipo de problema de invasão, ransomware, vaza dados, alguma coisa assim. Cara, os primeiros que costumam levar ali, né, quando vem de cima para baixo, é justamente a diretoria de TI, né? Porque
acaba É um que problema da empresa, mas eu acho que até o que a gente quer alertar aqui hoje, cabe aos administradores, coordenadores, gerentes levar esse desafio para cima. entender, não é assim, não é só entender da tecnologia, mas é provar o valor dela pro board, né? Levar essa Porque quando preocupação. você fica no tecnês ali, cara, legal, funciona, é rápido, é isso, mas a hora que você chega lá, se você não conseguir garantir uma confiabilidade, transparecer isso pro teu board, cara, ele vai falar assim, por que que eu vou investir X nessa ferramenta se eu posso comprar X caminhão e aumentar X vezes o meu Sim, faturamento? sim. Ele vai fazer essa conta, né? Então, Ou exato. Então, assim, se você não se preparar tecnicamente e não provar o valor da solução, na hora que você chegar lá, provavelmente ele vai te dar um deny e vai dificultar bastante a tua vida. E aí o pior, que aí você vai fazer do outro jeito, e a hora que você precisar, tu não vai ter o dado. ou aquele, eu nunca precisei. É, Esse eu eu vejo acho que esse é o bastante. grande problema, né? É. É o eu nunca precisei e eu sempre fiz assim, deu certo, né? Ou então eu nunca vi, né, o Problemático, famoso problemático. caviar ali. Eu nunca vi um ambiente ser cifrado, né, de 365, né? Você até comentou comigo ali, né, Bravin? E a gente tem um vídeo que a gente costuma mostrar para os parceiros. Eu vou até compartilhar ele aqui rapidinho. É o seguro do carro, né? É o Eu segundo. usei, para que eu vou pagar o seguro do carro? É Aí isso. quando você deixa de pagar, você precisa. Normalmente é assim. É seguro. É um vídeo que eu sempre mostro, porque muitos dos nossos parceiros, quando faz aquela primeira pergunta que você me disse ali, não, por que que eu preciso proteger? A gente explica tudo aquilo, né? E aí ele vira e fala, não, mas ransomware pro 365, eu nunca ouvi falar, nunca vi o que é, como é que funciona, né? E aí a gente tem um vídeo aqui antigo do Kevin Mitnick que ele mostra o processo todo, né? Então, o vídeo na íntegra ele mostra de cabo a rabo ali como é que faz, ele cifra SharePoint, OneDrive e tudo mais. Aqui é mais um vídeo mostrando por cima, né? Então, uma caixa comum aqui, né? Um dia a dia o colaborador trabalhando. E isso é um ponto muito importante. Eu não preciso ser um administrador do meu ambiente, né? Se o meu diretor receber isso, né? O atacante vai ter acesso a todos os dados que o seu diretor tem acesso, por exemplo, Que né? Aquele muitas vezes- consentimento da Microsoft, que tu não, clica no automático ali? e Também. muitas vezes o dado que o teu diretor tem acaba sendo até mais importante do que todo o restante da tela. Do todo o Ele restante. pode estar justamente com o que faz o negócio ficar de pé, um segredo de Contratos, cliente, se vazar alguma coisa, informação sigilosa. Então, assim, o diretor, muitas vezes, os caras não vão nele à toa. Não vão, né? com Não é à toa que vão Tem nele. dados importantíssimos Trago ali no M365 dele. E o ransomware, ele precisa do quê? Só de permissão de alteração, de escrita. Sim. E é o que geralmente todo mundo tem, né? É muito difícil eu ter um acesso a um SharePoint, por exemplo, da empresa e ter só a permissão de leitura, Correto. né? Tem A não casos, ser que mas você não seja relevante, não precise ter, né? Mas é como é que tu isso. vai tirar, sei lá, do teu CFO lá, Não, tem que ele como. tem acesso aos balanços trimestrais? Não tem como. Não, Ele vai não ter deixar ele acesso editar o digitar Excel. isso, né? Vai ter ponto de Dá o correr. play. Então, a pessoa foi ali, recebeu um e-mail, e aí vai ser uma cara de phishing que cada dia tá melhor aqui, né? Aí ele tá fingindo que é um e-mail do anti-spam da Microsoft. É isso aí, né? Então o usuário vai ver isso, vai falar, cara, beleza, Deve vou ser a lá ver o que Microsoft tá me ajudando aqui acontecendo. mesmo. E pode calhar de ter algum outro fornecedor, alguma empresa cobrando ele, ô, te mandei um e-mail, você não viu, cadê o e-mail? E ele recebe isso em paralelo ali e fala, não, tá na caixa de spam, vou lá ver o que tá acontecendo, né? Então o usuário aceita isso, né? Vai dar as Ó, aí permissões as ali, permissões. ele vai dar as permissões de leitura escrita no que ele tem, né? Então ele vai liberar. Até pegando um gancho, Aham. dá um pause. Às vezes o cara que tá aqui olhando que fala assim, meu, mas eu não vou cair nisso aí. É muito, Cai. muito fácil. Cara, convido vocês a, não agora, mas depois, pesquisar o caso de deepfake numa empresa de engenharia de Hong Kong. Que tá cada Cara, dia mais é um perfeito, né? absurdo. Os caras entram numa meeting com um cara responsável por fazer transferência de valor. Os caras vê Eu vi. deepfake, emularam lá como o CFO se comporta, o que que ele fala, o que os caras do board fazem, e eles conseguiram convencer o cara a transferir milhões de dólares para Nossa, contas. mas Então, tipo assim, às vezes você fala assim, cara, não vou cair, mas não esquece que hoje, e com a evolução da IA, você vai fazer ataques direcionados mais para a avançado, pessoa. E cara. hoje, cara, como é que você vai falar, de repente, tem algumas empresas que já fazem isso. Chega lá no teu CFO e fala, cara, fica postando videozinho em rede social,
tranca esse negócio, porque, cara, hoje o cara rodar uma IA generativa, ele E pega fazer um vários vídeo vídeos, teu. fotos tuas de como, do que você coloca na tua rede. rede social e tal, ele te reproduz fielmente. Então, pro cara te enviar um phishing desse aí, te ligar no Teams de repente, se A passa voz, né? com a tua voz, o teu 3G, cara, A sua cai imagem. fácil. A sua imagem. Mas assim, realmente é um ponto importante, que assim, não é mais quando, não é mais se o fator humano vai ser explorado ou não. Ele vai ser Vai. explorado e você precisa ter uma contramedida para isso. Ele vai. Vai acontecer. Não, maravilha. Bem colocado, Otto. Aí ele tá dando. Então ele vai ali, Porque ele aceita, né? acreditou, achou que Então, isso aqui é uma ação do anti-spam mesmo. É isso. E assim que ele aceita aqui, tem um corte no vídeo, né? Mas enfim, ele vai direcionar ali ou para a caixa de spam ou vai direcionar para a base ali do 365. Mas após algum tempo, né? Aqui o atacante já tem já todo funciona. acesso ao ambiente. É isso. E aí ele consegue ou fazer a extração do dado, né? Para depois fazer alguma exigência. Alguma ameaça, alguma. Isso. Cobrar um resgate ali, né? E depois, cara, começa a cifrar tudo, né? Então, é super Olha lá. comum. E aí Ele depois disso recebeu a tudo, mensagem do cara. chega um e-mailzinho falando, olha, Nossa, mano. perdeu. E cobra em Bitcoin, né? Que não é rastreável. É isso. Mas aí a dúvida, será que o cara paga ou não paga? Se ele não tiver backup, Ele... não tiver como restaurar, não tiver a proteção de dados. Você tá lidando com golpista. Você não tem garantia nenhuma que o cara vai te devolver isso aí, né? É isso. É isso. É impressionante, velho. Né? Então, tem um dado. Resumindo, tu vai ter que dar o teu jeito para conseguir de volta esses dados, né? Vai. Tem um dado que. Por isso que é importante as campanhas phishing que a gente faz, né? Exato. Pra galera ficar educada e entender o que que é, o Porque que aí que não uma é. coisa é a gente falar de boca, outra coisa é você aplicar uma campanha phishing e ver, sei lá, cara, 90% do meu time caiu. Aí tu fala, olha, se fosse real, estaríamos com um problema Com certeza. sério aqui, né? E quando a gente fala de ameaça ali, 1 em cada 4 empresas paga o resgate. E assim, paga cego, né? Sem garantia de que Lidando vai com funcionar. golpista, não tem ética ali, ué. Exatamente. E outra, sem garantia também de que o cara possa estar ali, pagou uma vez, daqui um ano eu vou Daqui a um lá, tempo ele pego ainda mais um tá pouco. com o backdoor ali, ainda tá com... Sinceramente, cara, eu costumo falar, quando eu entrei na LGT, eu lembro até hoje. O que eu mais fazia aqui era rodar map da Microsoft, cara. Era incrível. Eu rodei Tipo também. assim, você rodou, né? Já. Eu, assim, acho que o primeiro ano que eu fiquei, que eu entrei na LGTI, o que eu fazia era rodar map. E assim, cara, era incrível. Você caía no ano, no outro ano. Eu fiquei uns 2 anos fazendo isso, mas o primeiro ano era eu que sempre fazia, né? Antes era o Henrique, aí ele passou pra mim. E depois acho que eu passei pro Danelinho, não por lembro. aí. Mas, cara, era incrível como que a cada 2 anos a Microsoft ela voltava para te auditar. Ransomware é a mesma coisa, cara. Tu caiu Sim. hoje, se você pagar, você pode esperar. O tempo vai ter de novo, né? Você pagando ou não, o cara vai voltar. É questão só de quando. Sim. Mas ele vai voltar. Perfeito. Sim. A gente vai fazer uma demonstração aí do produto. Eu acho que tá no tempo que fecha mais uns 15 minutinhos e a gente fecha o sorteio. Deixar, a gente vai até A gente vai ficar 3 horas da tarde. Não, acho que 15 minutinhos no máximo de demonstração e a gente consegue fechar no sorteio aí. Acho que só para a gente fechar a ideia ali, né? Não segurando o sorteio do pessoal aí, mas resumindo tudo que a gente está falando até agora, né? Então, legal sim. a gente está falando da solução da Vim, né? Que é o Vim Data Cloud. Né? Então, a Vim, olhando para o mercado, entendendo que as soluções SaaS, né, têm sido muito mais utilizada, né, pelos clientes, pelos parceiros, ela também entrega uma solução SaaS para proteger esses dados que são utilizados ali via SaaS, né? Então, o Vim Data Cloud é a solução da Vim, onde ela vai te entregar toda a estrutura de proteção de dados, né? Ela vai te entregar um backup as a service para diversos workloads, né? Então, a cada dia que passa, a Vim está crescendo ainda mais aqui dentro do Vim Data Cloud, ela está investindo, trazendo inovação. Eu, a cada vez que eu vejo esse slide aí, cara, tem uma pecinha nova. Uma pecinha nova. É nítido que o caminho da Vim vai ser um SaaS completo, até por questão Primes e tal. Não sei se tem no roadmap, mas já deve ter. Assim, eles crescem isso de uma forma gigantesca.
E querendo ou não, é uma questão, é um SaaS que vai englobar tudo, né? Você vai ter o e-mail, teu Entra ID, teu Azure, teu Sim. Salesforce em breve, vão dar um jeito de colocar uma AWS aí. Expandir para outras clouds Porque também. aí pensa pro lado do fabricante é a melhor coisa e para você também, né, Sim. cara? Você controla tudo num único lugar, uma única A matriz, né? gestão, né, agradece. A né? gestão é a mesma, as telas são a mesma, o esforço administrativo, as coisas são parecidas, né? E hoje, querendo ou não, o mercado de TI em geral, ele caminha para um SaaS mesmo, né? Sim, Prestação de sim. serviço, isso aí é inegável, né? Tanto que hoje você não compra mais, me dá uma caixinha do Office aí, não tem Não, mais, tem. né? Compra lá uma assinatura e pronto, E né? usa. Então, Até pro cada um pessoal, né, escolhe. tá usando os Exatamente. E família que ali. barateia, né? Por exemplo, eu, cara, quando eu era novo, acho que eu nunca tive um Office pago. Eu usava lá Free Office. Nenhum brasileiro. Ninguém teve, cara. Não. Hoje tu vai lá, eu tenho uma conta lá, pessoal da Microsoft, lá tu paga lá Agora R$ sim. reais, cara. Tem um e-mail legal, né? E, 5 cara, tem acessos. Drive, consegue usar algumas coisas ali do pacote Office. Então, assim, é bom e ruim dos dois lados, né? Eu vejo mais o lado bom disso, né? Mas É. beleza, vai ainda. Não, mas só fechando, né? Então, a gente vai ter ali o Vim Data Cloud para N workloads, né? Então, a gente pode vir a falar um pouco mais ali. Eu acredito que cabe um webinar para cada um aqui. Hoje a gente está falando especificamente aqui do 365, né? Que é ah, por onde começou-se o Vim Data Cloud, né? Começou Certo. aqui com o 365, e aí agora a gente já tem proteção também para o Entra ID, temos diversos bundles do Data Cloud para o 365 que já inclui usuários do Entra ID. Isso é muito importante também, porque cada dia mais a gente utilizado, vê, cada dia mais a gente vê o pessoal migrando o AD local para o Entra ID, Entendi. né? Com essa questão de work from Porque anywhere. o AD local já fazia backup via o produto de backup de servidores lá do Vim. Isso. Agora, migrando para o Entra ID, a gente tem essa proteção também via SaaS. Via SaaS, é isso Perfeito. aí. E o mais legal de tudo no Entra ID é que é a granularidade, né? É a E a granularidade. Microsoft, ela fala, pô, eu te ofereço o backup do Entra ID, volta tudo, pelo Entra né? ID que você vai ver, você vai voltar todo mundo, não tem Entendi. como para trás, vai te gerar um problema É sempre bem assim. complexo, né? É isso aí. Perfeito. Então, acho que é bacana a gente deixar isso claro, né? Que é essa solução completa e alguns diferenciais dela, né? Então, a gente foi falando aqui ao longo do bate-papo, acho que isso é muito importante, né? Assim como é prático e fácil o licenciamento, cara, cada usuário vai precisar de uma licença. Se um dia o Bravin sair, fui lá no 365, desabilitei a licença do 365 dele lá, do Business Basic do Bravin. E, e aí, tipo assim, fui lá, fiz o Perdi o backup. dado que tava lá, vai ser apagado. No caso aqui não, O né? backup Então, permanece. o backup permanece Legal. e melhor ainda, ele não consome uma licença para retenção, ele não consome uma licença do Tem uma VDC economia aí. para retenção. Isso. Então, por exemplo, o Bravin saiu, eu tinha lá 100 licenças usando o 365. O Vim Data Cloud ele vai se espelhar nessas contas ativas para as contas deles. Então, eu vou lá ter as minhas 100 contas sendo protegidas. Se sai um desses usuários, toda a retenção que eu tenho dele ali, ela permanece pelo tempo qual Certo. eu tenho ali de retenção, né? 3, 5, 10 anos, enfim. É, E eu não consumo mais essa Eu licença. pego essa licença e jogo para um usuário novo. Posso jogar para o novo Entrou no- usuário que entrou no lugar. Então eu vou. Isso é muito importante. Eu vou ter, dentro do Backup as a Service, né? Dentro do Vim Data Cloud, eu vou ter o repositório de backup. Então eu também não me preocupo com quanto vai estar armazenando ali dentro, com quanto que eu vou estar consumindo, se o usuário estourou lá os 5 teras do OneDrive dele ou não, enfim. Tem uma pergunta importante aqui. Vai lá. Meu amigo Fábio fez aqui. Para proteger todo o SharePoint, necessariamente todos os usuários precisam ser licenciados no VDC? Aí é um ponto que aí a gente começa a entrar nos pormenores do licenciamento, né? Sim, eu preciso que todos os usuários do site qual eu quero proteger, eu também Estejam tenho a licenciados. granularidade de escolher o site ali dentro. Então, sei lá, eu tenho um site público aqui que eu só coloco ali dentro aniversários, enfim, eventos da empresa e tudo mais, mas eu tenho um outro que é o meu file server, vamos dizer assim, dentro do meu SharePoint. Eu quero proteger só esse file server. Eu preciso que todos os usuários dentro do site do SharePoint ao qual eu vou proteger estejam licenciados, Entendi. tá? O Vim Data Cloud ele tem uma tolerância ali, né? Uma política Fair Use Policy que ele extrapola até 300% do armazenamento que a gente pode utilizar, então dá para falar que isso é ilimitado, né? São casos e casos,
como o Otton comentou, tenho 5.000 colaboradores aqui. Mas eu não quero licenciar todos, mas eu quero proteger um site que está para todos. Cara, aí traz para dentro, a gente senta junto com a equipe de engenharia da Vim, enfim, a gente homologa ali para entender, cara, eu preciso realmente licenciar todos os usuários ou não. Mas, via de regra, sim, eu preciso que todos os usuários estejam Entendi, licenciados ali. entendi. Tá? Então, é importante a gente falar dessa questão da flexibilidade da licença, né? Então, a licença que está ativa no 365 vai estar ativa aqui dentro do Vindata Cloud. O repositório desses usuários não se perde quando eu tiro essa licença, né? A questão da estratégia clara de saída. Isso aqui é muito importante. Aqui é o que? O dado é seu, né? Por mais que você está armazenando, está consumindo o recurso do Vindata Cloud, da nuvem, da Vim, se vocês, por qualquer motivo, quiser seguir a sua vida em outro local, cara, quero baixar esses dados, não quero mais Importantíssimo. pagar a assinatura, Não quero mais usar o Vim. não quero mais, eu não quero renovar esse ano. O que acontece? Você consegue, né, durante o processo de saída ali, você solicita a Vim e ela disponibiliza para você um blob storage no Azure, ou para você baixar todo esse dado, ou para você simplesmente atachar ele lá na sua assinatura do Azure e passar a pagar o armazenamento lá dentro do Azure. Mas simples como eu explicando aqui é para que eu tenha acesso a esses dados. Então eu não perco. Toda A gente não quer que aconteça isso, gente. Mas É isso. por um acaso o cara parou de Eu tenho não um quero mais usar compliance lá Vim. de 20 Só anos. que eu tenho que manter esse dado aí por mais 10 anos. Uhum. Sim. Eu não perco esses dados. Não E perde. ainda tem um ponto, O dado é seu. pegando um gancho disso que o Danilo falou, que é o ponto que eu acho que é um divisor de águas. Porque, assim, cara, problema de relacionamento, você pode ter qualquer solução. Pode. Você pode falar, cara, eu não gosto, não quero mais, eu gosto da X lá. Não, vem uma decisão global lá Eu e tem que posso ter mudar. comprado Ou por uma você empresa chega lá e fala, global e cara, eu não gosto da verde, quero a laranjada. Tudo bem? Beleza, relacionamento acontece, cara, beleza. o marketing falou que o laranja é mais bonito. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal da Vim é que você não tem a pressão para tirar o dado. Porque assim, isso. cara, se você já usou entregam. a ferramenta, quando você chega e fala assim, cara, ó, cancelei o meu contrato. Você recebe uma notificação lá quando você fala, ó, você tem 72 horas, 15 dias para tirar esse dado daí, então vão pagar tudo, irreversível. E aí, cara, como é que tu traz tudo isso de dado para dentro de casa para colocar em algum lugar 10, 15, 20 tera de e-mail, de É isso. SharePoint, das suas coisas. Sim. Como é que você traz isso e você ainda garante que você vai conseguir ter acesso a isso depois de alguma forma de restaurar, né? Então, assim, é um ponto que a maioria do pessoal às vezes não olha, né? Mas é que é muito importante. Tem que entender que, cara, o dia que eu não quero mais, ou sei lá, ficou muito fora, igual você falou, cara, vem uma decisão global, a gente tem que mudar para trocar. outra solução, não tem jeito. Cara, você não tem nessa de correr o risco de perder o dado. Você pode negociar com o teu board lá, cara, precisamos de um tempo para trazer o dado, não sei o quê, movimentar e tal. Não precisa ficar na loucura de, cara, vou conseguir trazer, não vou, A porque... Vim tem um fair play de te entregar esses dados, fair são play seus. gigante, que a Total. maioria dos outros fabricantes não tem. Cara, eu não quero mais, Você beleza. tem ó, 30 dias para tirar e. Não, quando é 30 dias ainda é bom, mas É um- te dá um tempo curto mesmo que já é para você, tipo assim, renova mais Renova mais aí, é. mais outro mês pra você ir tirando a hora que você quiser. Entendi. É um dos pilares da Vim, né? O Data Freedom ali, você ter a liberdade desse dado. Cara, e um dos outros pontos para fechar e parar de apresentar o PPT aqui, né? É a questão do preço fixo, né? Então, quando a gente fala de cloud, todo mundo já arrepia, fala, vixe, eu não vou abrir essa torneira porque nunca mais vai parar de sair água, né? Nunca mais para de Certo. sair dinheiro. E dentro do Vim Data Cloud, né? Todos os produtos são anuais, né? Então, eu vou ter um valor fixo ali, no caso do 365, um valor por usuário por ano, onde eu pago e tá tudo incluso. Armazenamento, saída de dado, Tudo que você API de escrita, API de leitura, tudo ali Isso para incluso. quem trabalha com budget, né, cara, é maravilhoso, né? Com Porque, cara, você já pode Não. prever por 3 anos lá e você sabe, não tem susto, né? A gente que é brasileiro e sofre um pouco com Sofre dinheiro. bastante. Quem tá aqui dentro no Brasil, o dólar é um pânico Previsibilidade, né? pro Brasil e para qualquer outro emergente, não só pra gente, né? Pensa o Sim. cara da Argentina ali que negocia em dólar também. Até uns anos Sim. atrás, o cara devia estar Nossa, louco, tava né? louco, Porque né, o cara? câmbio lá tava mais doido que no Brasil. Com certeza. É isso aí. E a gente já falou ali, parte de armazenamento na região, então a gente consegue escolher qual data center eu quero armazenar. Cara, é perfeito. Danilinho, você tem 7 minutos para mostrar a console.
Pra gente respeitar o horário da galera, que o pessoal todo mundo ocupado. Ixi, eu só vou fazer o login aqui que caiu. Só um minutinho. Sem problema. Ó, então enquanto você loga aí, eu vou responder aqui uma coisa que o William perguntou. Caso remova a licença de um determinado usuário, o backup da caixa e-mail desse usuário é excluído após um determinado período? Não. O backup permanece lá, William. Pela retenção que você definiu, né? Grande diferencial. Porque se você cobrasse para manter esses caras, você ia gerando uma bola de neve. Sim. Ia saindo o usuário, tinha que manter a Você licença. poderia só expirar, né? Ó, depois de X tempo, se você não tirar isso aí daí, eu vou apagar aqui do backup. Isso. Ou me paga por tera para armazenar isso na minha nuvem. Exatamente. Não é isso. A licença, 30 dias depois, não é? Ela desaloca 30 dias pra desalocar. e você coloca em outro usuário, William. Só que esse backup desse e-mail, desse funcionário que saiu da empresa, ele permanece lá pela retenção que foi definida. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Como essa é uma grande diferença da tecnologia, né? Como esse dado ele não está mais dentro da tenant do 365, ele está fora, ele está num blob. Sim. Cara, que está lá, o que está lá, está lá. O cara não vai mexer lá para pagar isso. Exatamente. Isso é um diferencial também que muita gente questiona, né? Ah, Danilo, mas por quanto tempo que eu posso manter essa retenção, né? Nem tem lá para você escolher. Durante o onboard, foi até um papo que eu tive com o Bravinho essa semana, durante o onboard, por padrão vem 1 ano. 1 ano. 1 ano, né? Não é uma opção que você habilita ali, né? A gente precisa solicitar isso em conjunto com a Vim. Mas durante o onboard, você pode virar ali e falar, ô Vim, eu preciso de mais tempo. E a gente consegue colocar isso indeterminado, a gente consegue deixar ilimitado esse armazenamento. Sim. Então, todo dado que cair ali dentro, ele vai ficar armazenado pelo tempo que... Ad eterno. Ad eterno, é isso aí. Então, é muito bacana. Vou compartilhar a tela aqui, porque eu tinha 7 minutos, agora eu tenho 15, nem isso. Não, tem 15, mas... Não, mas vamos lá. Tem um sorteiozinho aí. Gasta um tempinho. Espera um pouquinho. Por sorteio, espera. Não tá perto da hora do almoço, ainda tem 45 minutos para o almoço, tá tranquilo. Bom, compartilhei a tela aqui, né? Essa aqui é a carinha do Vim Data Cloud, né, pessoal? Então, assim, como que eu faço, né, Danilo, onboarding? Como é que é o processo, né? Entrou em contato com a LGTI, fez todo o processo de pré-venda ali, de aquisição, de compra. Como é um software, no outro dia, 3 dias já está disponível ali para gente. E aí a Vim faz o onboard em conjunto, né, com a LGTI, enfim, a gente entrega isso para os clientes e a gente faz as primeiras configurações ali em conjunto, né? Então, assim que habilitado, a gente já vai cair na carinha aqui do dashboard. Não instala servidor nenhum. Não, Nada. não, você Beleza. acessa o portal do Vim Data Cloud. Disso é só um processo que você faz, 5 cliques, que é conectar a tua tenant que você vai proteger no VDC. Que vai pedir uma conta lá do... Não, vai colocar uma conta, vai te pedir um MFA lá. Perfeito. Pronto, Servidor nenhum, beleza. É isso. Ele já tem acesso É o famoso plug and play, né? Que a gente está acostumado aí no Windows da vida. É isso aí. Bom, então, aqui tá na tenant da LGTI, né? O meu usuário aqui. E ele já traz uma série de informações do seu ambiente, né? Então, aqui a gente utiliza só para demonstração mesmo, tá? Então todas as caixas de e-mail aqui da LGTI, de usuários, licenciamento, enfim. E aqui a gente já vai ter uma visão global de todos os dados da A gente empresa. só licenciou 2 para teste aí, né? É isso aí. Licenciou o tenant todo, né? É isso aí. O de produção não fica na minha mão, Fica não. em outro, é melhor. Não, eu vou fazer bagunça aqui. Então. Não vai demonstrar produção aqui, não. Não, como o Otton falou, assim como no PPT, que toda hora aparece uma caixinha nova ali, é aqui também dentro do Vim Data Cloud. Perfeito. Então, por ser uma plataforma, isso é atualizado diariamente, basicamente, aqui, né? E a gente tem todas as features e, enfim, tudo isso é entregue aqui para nós, tá? Então, aqui a gente já vai conseguir ver as maiores caixas aqui que estão sendo utilizadas, de armazenamento, enfim, as atividades recentes. Aqui a gente já tem uma visão geral, tá? Passando aqui brevemente pelas políticas, né? Como a gente comentou, a praticidade, né? Eu vou adicionar uma nova política aqui, né? Webinar teste. A gente pode colocar alguma descrição. Aqui a gente já vai ter a visão aonde isso vai estar sendo armazenado, né? Então, aqui no nosso caso, a gente só tem no Brasil, então vai ficar direto aqui. E assim como o Otton falou, cara, eu posso fazer o backup da minha empresa inteira. Perfeito. E aí eu posso falar se eu quero excluir ou não alguns itens. Cara, eu quero tirar aqui as contas de serviço, contas que não precisam, sites do SharePoint que não precisam, ou eu quero proteger usuários, grupos específicos, né? Eu posso ir por qualquer um dos dois lados
Então eu consigo vir aqui, Posso usar um selecionar. grupo dinâmico ali? Pode. Legal isso, Não pô. só pode, como Como deve. deve. Melhor para organizar. Opa, com certeza. Não, para gente esquecer de acessar essa console aqui e adicionar esse usuário. Entrou o funcionário novo, automaticamente ele joga no grupo dinâmico, cai dentro do job de E backup. aí você pode fazer também ao Sim. contrário. Eu costumo falar que essa tela é onde está o pulo do gato, né? É. Porque pode dar um. Next aqui no Não entire. selecionar todos os objetos, os seguintes objetos. Porque, por exemplo, você está vendo que ali você tem a organização, né? Pô, então você Sim. pode colocar a sua organização inteira, mas você fala, pô, eu quero criar um grupo lá no meu AD que está sincado com o meu SharePoint lá, cara, que Isso. terceiros eu não quero. Você vincula o grupo terceiros, aí automaticamente Tira quem ele. criou, jogou no terceiro, o Vim ignora, vai pegar toda a sua organização, exceto aqueles caras. Entendi. Ou você pode fazer da forma que você comentou que é boa também, excelente, na verdade, que é, cara, eu crio um grupo e aí ali eu coloco todo mundo que eu quero, né? Ele acaba Certo. sendo mais assertivo. Aí, cara, você pode ter política lá no teu RP, muito já tem, já, você vai cadastrar o cara lá, já gera o login dele no AD, as E pastas, já adiciona no grupo que vai ter já backup. coloca no grupo direto e você automatiza 100% do Entendi. fluxo, né? Você acaba aquele negócio de ficar clicando para incluir as coisas, né? Então, assim, de novo, o seu nível de administração aí é gigantesco. Perfeito. Gigantesco. E até olhando aqui, né, você tem a granularidade ainda de escolher o que você quer proteger de cada usuário, de cada grupo, de cada site, enfim. Então, abri aqui para selecionar o meu usuário e eu quero proteger só o e-mail do Danilo. Não quero o OneDrive, não quero nem o archiving do Danilinho. Então, Mas para licença isso não faz diferença. não, Então, ele principalmente vai que eu pegar quero ali, uma às vezes não é licença por importante, mas a usuário. licença, É perfeito. isso aí. Essa é a mesma. E, cara, dá um create aqui e tá pronto. Pronto. Uma vez por dia ele vai executar, ele vai rodar e vai proteger seus dados e é basicamente esse o trabalho que a Eu, gente como tem. admin, meu único trabalho vai ser restaurar quando me pedirem. Recebo alerta do job de sucesso, provavelmente por e-mail, certo? É ali em settings, ó. Vai ali em settings também. Settings. Isso, settings. Aí tem notificações ali, ó. Perfeito. Pode configurar os e-mails aí. Aí eu olhei. E você ainda tem. Mais, roda o scroll para baixo um pouquinho, Danilo. É Acho isso aí, você consegue fazer. É que Via Teams também, ele manda notificação de sucesso e pronto. sobe Então, o seu para cima um pouquinho, Danilo. eu sendo administrador, eu não tenho trabalho nenhum. Não tem, tá tudo. Então, cara, é isso. Só restaurar quando tiver alguma necessidade, algum problema, certo? É isso aí. Ah, A gente consegue exportar aqui uma série de reports, né, pra gente poder ter uma Ah, isso dúvida é aí. muito bom, hein? Tem alguma dúvida? Tá levantando? O Fábio perguntou aqui, o arquivamento online também é coberto pelo backup? Sim, Sim, sim. A gente Desde que consegue. tenha Archive Mailbox lá, né? sim, é. Tem que estar lá, né? É isso. Correto. Então a gente consegue gerar esses reportes manuais, né? Eu consigo deixar aqui um schedule para toda semana me mandar, todo mês. Ah, ele automatiza, né, o envio do e-mail, do Automatiza. schedule lá. Bem bacana. Leandro. E principalmente aqui a parte do restore, né? Então, Essa parte interessante. É o fui lá, principal, coloquei né? pra Que o cara vai é o fazendo. que a gente vai usar. Exatamente. Porque Lá no final da linha, lá embaixo, cara, muito bonito isso que vocês falaram, excelente, gostei, mas É o isso backup mesmo é na hora de voltar. É isso na hora aqui, de não é fazer. história. tá, Se ele não funcionou para voltar, não serviu para nada. vamos até fazer a quente aqui, vamos ver se funciona mesmo. Deixa eu abrir o meu Outlook aqui. Deleta tua caixa toda. Calma aí também, né? Vai demorar demais para voltar. Quem sabe faz ao vivo. Tem um pouco bastante de coisa aqui, tá? Bom, eu vou abrir aqui sei lá, essa abinha aqui de estudos, né? É um pouco antiga, mas tá aqui, tenho lá minhas... Pô, Davi, tá estudando pouco, hein? Não, Estudando um pouco, hein, Daniel? troquei de pasta. Ah, tá bom. Troquei de pasta, para de me entregar. Estamos ao vivo, não dá nem para cortar. Mas enfim, uma pasta qualquer aqui, tá, pessoal? Então, vim aqui excluir essa pasta, né? Vai mover lá para os itens excluídos. Eu vou lá na lixeira, assim que eu achar ela aqui. Ele vai Itens deletar daí excluídos, vai também. ter aqui estudos, vou excluir ela também. Maravilha. Cara, já era. Perdi minha pasta, vamos dizer assim, né? Vou abrir um chamado lá para o suporte agora, restaurar esse ambiente. Né? Então, dentro da aba de Restore aqui do portal do Vindata Cloud, a gente vai conseguir selecionar qual dos itens qual eu quero restaurar, né? Seja uma pasta do OneDrive, um site do SharePoint. Aqui dentro a gente vai ter, assim como toda ferramenta de backup, né? Eu tenho ali os dias para que eu possa selecionar, Quero escolher. restaurar um mês para trás,
6 meses para Ontem. trás, um ano para trás. É isso aí, vai estar tudo aqui. É, como é uma Isso é pasta. pegando o gancho, isso é um ponto legal, porque você anda no tempo para você ver o arquivo que tá ali, não necessariamente você precisa restaurar. E a gente Certo. pega muito isso que, cara, eu preciso voltar de um mês atrás. Tu tem que voltar e ver se o dado tá lá ou não. Aí tu olha no tempo, cara, eu quero de 15 dias para trás. Eu olhei, pô, o dado tá aqui, então você pega só o dado que você quer. De novo, é a suíte aí de granularidade de administração, né? Você não tem que ficar restaurando a Correto. mailbox inteira para depois ver o que tem ali dentro, se o que você Você quer tá explora ali já ou não. daí, já. Já explora daí, Ah, fala, ó, aqui tem o dado que eu quero. Já só vai esse. puxo ele, exatamente. Legal. É isso aí. Então, fui lá, selecionei o dia com qual eu acredito que o dado está ali dentro. Ele vai trazer as minhas caixas aqui que estão protegidas. No caso, só a do Danilinho aqui, né? Nesse dia 19 aqui. E isso é muito bacana também. Eu vou ter toda a estrutura de pasta organizacional que o usuário teria ali na sua mailbox, né? Então, tá até um pouco cortando um pouco aqui, né? Não sei se ficou muito pequeno para o pessoal ver, mas Não, tá. toda aquela estrutura de caixa que eu tenho ali dentro do meu e-mail vai estar aqui, né? Então, eu consigo fazer esse drill down, eu consigo fazer um filtro aqui, tipo, eu quero a pasta estudos, né? Eu consigo pesquisar aqui, ela vai trazer os dados relacionados, né? Não trouxe nada ali, acredito eu, que por ser a pasta. Opa, caixa de entrada. Beleza, Danilo. Tá aqui a minha pasta. Se eu precisasse restaurar um e-mail específico desses Você e-mails, consegue restaurar. tá aqui, né? Eu consigo abrir esse e-mail, Clica num aí, vai aparecer. ver detalhes, por exemplo, aqui, né? E inclusive eu consigo ler o que está escrito no e-mail, para ter certeza que é Certeza aquilo que que esse eu que tu quer quero. voltar. É isso aí. Então, ele vai carregar aqui, ele vai abrir esse e-mail. CC 900, hein, Lulinho? Você que brilha, hein? Ah, isso aí tem tempo já, ué. Tem, Tem. tem. E aí tá aqui. Cara, o evento vai ser tal, tal, tal. Você consegue ver o e-mail na íntegra. Tava até em desconto. Confirmou que é esse Tava até em mesmo, desconto beleza. ali. Sim. Cara, beleza. Se for só o e-mail, tá aqui, seleciono ele, restaurar o item selecionado, só que eu vou fazer com a pasta tools. Tá? Então, eu vou voltar. Vamos aí. Tem que voltar na caixa de entrada. Não, é aqui mesmo. Uhum. Restore the selected folder, né? Eu vou restaurar toda a minha caixa, né? Então, Deixa eu só linkar isso aí com um ponto que o Celso perguntou. Ele aham, perguntou se é possível fazer alguma validação do processo de restauração em uma base diferente. Tal. A própria Vim, ela já faz todos os testes durante a criação do backup, etc e tal. Mas vamos supor que você quer fazer testes e restaurar, só que você não quer restaurar dentro da caixa do cara para não gerar, sobrescrever nenhum dado. aham. Tá? Então aí as opções que você É tem para aqui a fazer hora. restore, tá? É aqui a hora. Aí Então, vai explicar o Danilo aí. você pode voltar no local original, né? Então ele vai recriar essa pasta onde ela estava. Eu posso voltar para outra mailbox. É importante, o Otton me alertou sobre um item aqui. Não é uma ferramenta de migração, tá? Então não vamos usar isso aqui para restaurar os e-mails de um usuário na outra. Eu posso baixar esses arquivos para validar, enfim. Consigo ter aqui N Quando for informações, né? arquivo muito grande, né? Você deixa em background. Isso aí é muito importante, principalmente essa questão de restaurar pro local ali da tua máquina. Porque hoje, por exemplo, eu pego uma infinidade de clientes hoje que quando eles vão restaurar, até por questão de fluxo do compliance da tua empresa, quando o usuário pede uma restauração de um arquivo do teu file share ou ele pede um e-mail, tu precisa, não é restaurar lá pro cara, né? Tu precisa Para outra restaurar caixa, Não, para outra muitas vezes máquina. o que eu pego é o que o cara falou, ó, eu preciso ter uma forma de pegar isso e colocar no portal. Entendi. Porque lá onde o cara abre o chamado é por lá que eu devolvo o arquivo para ele. Então eu não posso nem jogar direto lá no file server ou não posso voltar para outra caixa. Perfeito. Pegar aqui, seguir o fluxo, colocar lá no portal de Tem chamado várias para ele pegar do opções. lado de lá. Porque aí É. tem lugares que você precisa ter o ciclo de vida inteiro daquele chamado, né? É. Pensa que na tua empresa tu tem lá o teu compliance, cara, preciso saber exatamente se tem nível de SLA entre departamentos, pô, de quanto tempo abriu o chamado, o cara me entregou o relatório, de repente você entra para um KPI teu. Então, eu vejo bastante cliente usando essa opção de trazer o dado para ele, né, do cara da TI que vai restaurar lá, ele pega e coloca lá no portal e ele tramita lá, ó, é o Legal. arquivo que você quer, tá aqui, toma.
Mas saiba que tem a opção aí de voltar para a caixa direta também. Manda bala. Eu já vi casos de correndo o processo jurídico, né? O colaborador tá ali na empresa ainda, enfim, precisa extrair algum dado, ele não pode ver que está sendo analisado, enfim. Você tem essas opções, tá? Ó, o Celso perguntou sobre usar ele para migração. De migração. Não. Ó, dá para usar, dá, mas é o papo que a gente falou lá no Tecnicamente, começo que não é o intuito da ferramenta. Você tem a questão de troco, É, ele não foi exato. feito para migração, né? Em migração não é só restaurar, você tem um tempo Isso. pra cumprir, questão de ficar sincando as contas. E, ô, Celso, a gente, como a gente faz serviços também de migração de ambiente, a gente usa uma outra ferramenta específica para migração. E realmente isso que o Otton falou, ela tem outras validações que o Vim não vai fazer. Então, vou dar um exemplo rápido aqui para não perder muito tempo. Quando a gente vai fazer o sync, ele faz um delta de todo o teu tenant lá no outro tenant novo, e na janela de migração ele só vai fazer o diferencial. Então tem algumas técnicas ali que não são exatamente o foco aqui da Vim, tá? Se você for fazer pelo Vim, você vai levar. Ele vai fazer, não é que ele não faz. Ele não foi feito para migrar, mas você vai levar um tempo maior, né? Porque aí você vai ter que ficar fazendo restores para dentro daquela caixa. É diferente de sincronizar só o que o usuário teve de diferencial naquele dia, né? É isso aí. Aqui tem algumas outras opções, né? Para você marcar esses e-mails como não lido assim que ele voltar, para que o usuário consiga visualizar e tudo mais. Eu já tinha clicado em Restore aqui para ir adiantando, porque eu já estou estourando o tempo. O pessoal, ó, já tem gente preocupada porque tá precisando sair, não vai Pulava conseguir pra participar do reunião, sorteio, tu vai apanhar. Mas assim que você clica ali, né, você já consegue acompanhar, se eu não me engano, aqui em atividade, notificações. É isso, né? Ele já vai ficar aqui. Quando tá rodando, ele fica running e já deu sucesso aqui, né? Então, teoricamente, assim que eu voltar aqui na minha caixa, tá lá, ó. Eu tinha acabado de excluir, Nossa, né? mas foi rápido, hein? Tá aqui, rápido, cara. Muito rápido. Aí, ó. Boa. Volta. Perdeu. Todos eles e todos Restaurou esses dados importantíssimos que você tinha de 2022. de 2022. Sem eles, não viveria. Então, vou dar aqui todos como lido aqui para não ficar na minha caixa também. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Foi bem Então, rápido. a gente vai ter aqui para todos os outros recursos Perfeito. essas mesmas granularidades e opções aqui, tá? Acho que Mais alguma dúvida no chat? Alguma coisa que o pessoal gostaria de ver aqui dentro eu do fui portal? respondendo algumas por aqui, puxei outras, mas eu acho que, gente, assim, é normal, a gente se empolga, começa a falar, vai passando um pouco do tempo, tá? A gente, me incluo no comercial, né? A gente do comercial gosta de conversar, Sim, gosta de apresentar, ainda mais quando é uma ferramenta tão boa quanto a Vim. E aqui nesse cenário que você vê, cara, como é que os caras conseguem sentar fazer um podcast de 5, 6 horas, né? Assim, dá pra falar, a né, gente cara? falou de uma coisa, que é o VDC para 365, e mesmo assim ainda falamos dos pontos principais, né? Sim. Não entramos assim a fundo. Então, assim, cara, é um papo que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Correto. Para falar de VDC, então, cara. Nossa, aí é muito. Tá no Vault, no Azure, no Salesforce ali, cara, a gente ficaria aqui uma semana. Não, vamos faltar oportunidades, a gente vai entrar. Bastante coisa. Perfeito. Vamos montar isso, vamos trazer o Otton, nosso especialista. Faremos outros. O Otton já sofreu bastante aí com outras ferramentas, agora dorme feliz. Só beleza.